Para que este programa seja mantido, contamos com a vossa colaboração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela restituição. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, tem sido bondoso, tem sido maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por tudo. Aceita a gratidão dos nossos corações. E é o que nós te pedimos, ó Pai querido, no teu santo e maravilhoso nome. Glória a Deus. Amém. Quero saudar-vos com a bendita paz do Senhor. Amém. Rapidamente, abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 1 até o versículo 4. E depois leva os seus olhos para o versículo 16. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículos 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos velhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos ou terão um sonho. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. Palavra do Senhor. Mais uma vez, Pai, obrigado. Atrevo-me a mencionar o teu nome, ó Pai bendito. Tu que da eternidade a eternidade és Deus. Pedimos ao Pai querido que nos assista nesta manhã. E enquanto, como teu servo de pé no teu altar, no lugar santo dos santos, para ministrar a tua palavra, rogo, Senhor, que venha a capacitação do alto, para que eu seja o porta-voz da tua palavra e que o teu povo possa receber de bom grado a tua palavra e que todos, ao sairmos daqui, possamos sair na certeza de que ouvimos Deus falar. Pai, enquanto ministro a tua palavra, ordena que o teu Espírito Santo faça a obra no coração e na vida de cada um. É a minha petição em nome de Jesus. Amém. Venham, por favor, a Em poucos minutos eu quero falar sobre o tema Coisas do Pentecostes. E ontem fiquei a pensar no Pentecostes e lembrei-me de um corinho que já cantávamos há muito tempo. E cantei ontem na reunião do ministério. De quando em vez a minha mente viaja para lá e vai buscar aquilo que está no baú. E é assim: eu amo ao meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Eu amo ao meu Senhor, sim, sim, sim. Eu amo ao meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Eu amo ao meu Senhor, sim, sim, sim.
Ele morreu por mim, sim por mim, sim por mim. Ele morreu por mim, sim, sim, sim. Ele morreu por mim. E por isso, completem. Se Ele morreu por mim, e por isso, eu amo o meu Senhor. Aleluia. Ele me levará para o céu. Um dia estarei com Ele. Quantos podem dizer nessa manhã que amam o Senhor Jesus? Aleluia. O amor é como uma cadeia inquebrantável. O amor nos prende. E quem está preso por amor, não sai. Fica. Mesmo quando ele quer sair, não pode sair porque se sente amarrado. O amor de Deus nos prende. Eu amo ao meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Eu amo ao meu Senhor. Eu amo ao meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Ele morreu por mim, sim por mim. Ele me libertou, libertou, libertou. Ele me libertou, sim. Ele me libertou, libertou, libertou. Maravilha, maravilha. Glórias a Deus. Hoje é um dia muito especial. Por que é um dia especial? É um dia especial porque todo mundo cristão está a comemorar o Pentecoste. O Pentecoste é o movimento que se deu 50 dias após a morte e a ressurreição de Jesus. Depois da Páscoa, comemora-se o Pentecostes. 50 dias. Pentecoste quer dizer a festa dos 50 dias. E algo importante aconteceu. Que antes de Jesus ser recolhido lá na glória do Pai, onde se assentou à direita de Deus Pai, ele chamou os seus discípulos e disse: ficai em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. Eles ouviram essa mensagem, essa orientação, e quando Jesus ascende, eles ficam onde? Cumprindo o quê? Cumprindo a promessa. O mestre disse: ficai em Jerusalém, e eles ficaram em Jerusalém, no cenáculo, certamente esperando o que vai acontecer. Porque após a morte de Jesus, os discípulos ficaram um tanto quanto sem norte. O que é que vai acontecer agora? Não sabemos o que fazer. E a experiência nos ensina que quando não sabemos o que fazer, o que temos que fazer é levantar os olhos para cima e orar. Quando não sabemos o que fazer, devemos dobrar os joelhos e orar. E é isso que a igreja primitiva nos ensinou. É que os discípulos resolveram então orar, porque não sabiam o que fazer, nem sabiam aonde ir. Se saíssem à rua, corriam o risco de ser apedrejados e mortos e encarcerados. E para que isso não acontecesse, então eles tinham que estar num lugar e pensar numa estratégia, o que fazer agora. E enquanto eles estavam a pensar na estratégia, enquanto eles estavam a orar, diz a Bíblia que no dia do Pentecostes, quando completa o 50º dia, acontece um reboliço no cenáculo onde se encontravam reunidos. O que aconteceu? Diz que soprou um vento veemente, um vento forte. Eu quero imaginar aquele espaço como se fosse esse nosso, um espaço fechado, e de repente haver aqui um vento
como que de um redemoinho, dá para estranhar. Entrou onde? Portas fechadas. Onde é que entrou o vento? Só que o Espírito de Deus não tem barreiras. Não há barreiras que possam impedir o agir de Deus. Mesmo entre quatro paredes de betão, ainda assim o Espírito Santo de Deus pode se manifestar. Houve então um vento veemente. E com o vento veio um poder que batizou, queimou. Diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Foi um grande milagre. Houve tanto barulho naquele dia do Pentecostes, naquele cenáculo, que as pessoas que estavam na cidade, e a cidade não era tão grande, diz então a Bíblia que se juntaram para ver o que é aquilo que estava a acontecer. E quando eles se aproximaram, diz a Bíblia que os ouviam falar em línguas em que eles próprios eram nascidos. Os gregos ouviam aqueles judeus, muitos deles indoutos, que não tinham domínio de várias línguas, falando grego versátil. Muitos dos romanos que se juntaram, os ouviam falar o puro romano ou latim, que pode evoluir. Eles disseram, mas o que é isso? Os cretenses que vieram da ilha de Creta, ouviram eles falarem na língua deles. Diz a Bíblia que até alguns etíopes que na altura estavam em Jerusalém, os ouviram falar na língua etíope. E eles começaram a pensar, o que é isso? É maravilha. Como é que uma pessoa que não estudou pode falar a minha língua de forma audível e compreensível? E uns disseram, não pode, só podem estar bêbados. Deve ser embriaguez, alguma coisa que ia acontecer. Sempre que há um movimento de Deus, há quem zomba, há quem ridiculariza, há quem criminaliza, há quem despreza, mas são poucos os que aceitam. Alguém me disse, ainda ontem, que os piores incrédulos na fé são os próprios crentes. Mas ele disse algo que me tocou. E disse que os que menos acreditam no agir de Deus são os sacerdotes. São os que usam o púlpito. Criticam profecia, criticam línguas estranhas, criticam revelações, negam, mesmo quando Deus está a falar, negam. A Bíblia nos manda ser prudente, mas não nos manda rejeitar. A Bíblia nos manda examinar, mas não nos manda desprezar. Paulo diz, examinai tudo, retende o bem. E se houver profecia, então que ela seja julgada. Como? Pelas Escrituras. Mas a Bíblia diz que estes homens que ali estavam, começaram a zombar, começaram a desprezar, começaram a ridicularizar. Ora, quando o Espírito Santo se manifesta, não é culpa tua, não é culpa minha. É o cumprimento da promessa de Deus. Então, queridas e queridos, o Pentecoste é o cumprimento da promessa de Deus. Vão te chamar de fanático, vão te chamar de atrasado, vão te desprezar, vão dizer que você agora pirou, mas se você tem a certeza que o que está em você é de Deus, então levanta as mãos para cima e glorifica. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo levantou nosso irmão Pedro
naquele dia de Pentecostes para prestar um esclarecimento, porque eles estavam a ser chamados de bêbados. E Pedro se levanta e diz: varões, irmãos, estes homens não estão bêbados, sendo estas as primeiras horas do dia. Mas o que está a acontecer é o que Joel, o profeta, profetizou, que Deus disse derramaria o seu Espírito, e Ele está cumprindo a promessa hoje, no nosso meio. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Há algumas coisas que um homem, enquanto ser humano, espera na vida. Primeiro, ele nasce. Quem não nasceu aqui? Primeiro, ele nasce. Segundo, ele cresce. Terceiro, ele trabalha. Terceiro, ele trabalha. Porque a Bíblia diz: do suor seu rosto comerás do pão até que tornes pó. Quarto, ele casa. Quarto, ele casa. Quinto, ele tem filhos. Sexto, ele morre. Sexto, ele morre. E por que sexto? Por que sexto? Porque o número 6, segundo a numerologia bíblica, é o número do homem. Tá? Bom, podemos dizer ele envelhece, podíamos incluir ele envelhece, mas nem todos envelhecem. Então é melhor deixar isso aí assim no meio, em stand-by. Nem todos envelhecem. Há os que têm o privilégio de envelhecer. Há os que não têm esse privilégio. Outros morrem na flor da idade, ainda na adolescência, ainda na idade latente. Outros morrem na juventude. Outros morrem na meia-idade. Outros morrem ao cheirar a velhice. Outros morrem fartos de dia. Mas isso aí não cabe a mim nem a si determinar. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ok? Por que que eu mencionei este ciclo da vida do homem? Porque na vida espiritual também existe um ciclo. Primeiro, o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador, e isso chama-se nascer de novo. Segundo, o homem cresce no aprendizado da palavra. Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, isso é crescimento. Ok? A seguir, o homem nasce de novo, aceita Jesus, nasce de novo, ele cresce estudando a palavra, ouvindo a palavra. Depois ele toma uma decisão. Qual é a decisão? Qual é a decisão? De ser batizado. De ser batizado. Aliado a isso, ele começa a trabalhar para o Evangelho, através do seu testemunho, falando o que Deus fez na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Assim ele está a trabalhar para o Senhor, mas ao mesmo tempo ele assume um compromisso mais sério com Cristo, através das águas do batismo. Mas isso aí ainda não chega. Ainda não chega. Precisa de passar por uma experiência mais profunda. E essa experiência mais profunda, que é o ciclo número 5, ele é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. O que é isso então? Batismo no Espírito Santo, no ciclo de vida cristã,
o batismo no Espírito Santo é o reassumir de um compromisso sério com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É o reativar da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É ativar a sensibilidade espiritual. Porque o crente tem que ter sensibilidade espiritual. Oh, você não está dizendo amém. Quando o crente passa pela experiência pentecostal, ele começa a ver o que a maioria não vê. Ele começa a sentir o que a maioria não sente. Quando o crente passa pelo movimento do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em língua, ele não é mais preciso ser aconselhado para não fazer. Ele sabe que não faz, porque o que está nele diz para não fazer. Quando o crente passa pela experiência do batismo no Espírito Santo, ele se torna uma pessoa que já não anda por vista, mas anda em espírito e em verdade. Não é mais preciso ninguém dizer, não diga essa palavra. Ele não consegue mais pronunciar palavras pejorativas, porque a língua dele foi queimada com fogo do Espírito Santo. Isaías disse para Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Então Deus disse, se você é um homem de lábios impuros, então eu vou passar a brasa de fogo na tua língua. E queimou a língua dele. Pode conferir isso em Isaías, não é verdade? Ele disse que sou um homem de língua impura. Então se você é um homem de língua impura, você precisa de fogo na língua. E quando o fogo passou na língua de Isaías, ele caiu de joelhos e gritou, a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde, envia-me a mim, porque a minha língua impura já foi purificada. O Pentecoste dá-lhe a certeza de que você, na verdade, tem Jesus no coração. O Pentecoste é um selo de garantia. Ok, para os que gostam de apontar. O Pentecoste, em primeiro lugar, ele congrega. Estavam todos, o Pentecoste congrega. Estamos congregados hoje por causa do Pentecoste. A Bíblia diz que gente diversa, das diversas nações, estiveram no mesmo lugar. Por quê? Porque o Pentecoste congrega. Gente de várias nações estavam reunidos no mesmo lugar. Por quê? Porque o Pentecoste elimina o preconceito. Glória a Deus. Em alguns lugares, aqui no nosso país, chefe não senta no mesmo lugar com o subordinado. Sim ou não? Pessoas que estão na hierarquia, na alta hierarquia, têm um tratamento diferenciado. Entram numa porta diferente. A porta só para chefe e a porta só para subordinado. A mesa só para chefe e a mesa para subordinado. A copo só para chefe e a copo para subordinado. Mas o Pentecoste nos mistura. Oh, eu disse que o Pentecoste elimina o preconceito. É por isso que eu gosto de ser pentecostal. Porque como pentecostal eu não me sinto superior a ninguém. Como pentecostal eu não me sinto inferior a ninguém. Como pentecostal eu estou em pé de igualdade com quem quer que seja. É meu irmão. Somos irmãos em Cristo Jesus. E isso não me dá o direito de abusar de ninguém. E nem dá o direito ao outro de me abusar. Mas nos dá o direito de vivermos juntos como irmãos. Porque estamos unidos no Pentecoste. Batizados no Espírito Santo no Pentecoste.
Sim, o Pentecoste causa admiração. Pentecoste causa admiração. Alguns perguntam qual é o método que vocês usam. E a minha resposta: o nosso método é o Espírito Santo. É o Pentecoste. Você quer saber mais? Vai orar. Ok. O Pentecoste fecha um ciclo. Eu disse, em primeiro lugar, o Pentecoste faz o quê? Congrega. Em segundo lugar, o Pentecoste fecha um ciclo. Qual é este ciclo que o Pentecoste fecha? O ciclo do medo. O ciclo do medo. Vejam que durante todo o tempo em que estavam com Jesus, os discípulos tinham reações de medo. Pedro é o exímio exemplo. Quantas vezes ele teve medo? No Mar Vermelho ele teve medo. Quando foram prender a Jesus, ele teve medo de se identificar. E então esse ciclo de medo acabou no dia do Pentecostes. Aquele que tinha medo agora teve coragem, porque o Pentecoste fecha o ciclo do medo. O Pentecoste fecha um ciclo de incertezas. Às vezes nós estamos com uma certa incerteza. Tem crente aqui com incerteza? Tem aqui crente com incerteza? Não tem certeza que Deus vai agir na sua vida? Não tem certeza que Deus vai te dar? Eu não tenho problemas com incerteza. Eu tenho problema com certeza. Amém? Por quê? Porque uma das características de um verdadeiro pentecostal é acreditar em Deus. É acreditar em Deus. E quem acredita tem certeza. Não tem incertezas, não. Não sei se vai acontecer. Não sei se Deus vai me dar. Eu sei que Deus, aquilo que Ele não me deu ainda, é porque eu não preciso ainda. Quando eu precisar, Ele vai me dar. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia pergunta em Mateus capítulo 7. Se vocês, sendo homens maus por natureza, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não dará bens aos que lhe pedirem? Então eu tenho a certeza que o meu Deus, aquilo que Ele não me deu é porque não preciso. Quando eu precisar, Ele vai me dar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha incerteza na tua vida. O Pentecoste renova a esperança. Renova a... Às vezes a esperança está perdida. Tem pessoas aqui que já não têm mais esperança de casar. 30 anos passou, 35 passou, 40 anos. Agora começa a desenvolver um espírito rejetivo, de rejeição. Isso já não é mais para mim. Eu estou com 40. E então começam aquelas conjecturas. Será que o feliz é só quem tem filho, é só quem tem mulher? Eu também tenho. Isso aí são conjecturas, são mecanismos de defesa. Deus disse que cada homem tem que ter a sua própria mulher e cada mulher tem que ter o seu próprio marido. Se você não tem ainda, tem que dizer: Deus, eu quero a minha bênção. Não arranje mecanismo de defesa. Já que não aparece homem, então vou arranjar mulher igual. Para quê? Já que não aparece mulher, então vou arranjar um homem igual. Para quê? Isso é desvio. O pentecostal, ele crê nas promessas e assume as promessas como a bênção de Deus para a sua vida. Oh, meu Deus do céu. Pergunte o irmão que está ao seu lado: você acredita que as promessas de Deus dizem respeito a você? Então leia o versículo 39 de Atos dos Apóstolos. Versículo 39. Porque a promessa diz respeito a vós,
a vossos filhos e a todos quantos estão longe, e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu gosto dessa expressão. Diz respeito a vós, os apóstolos, aos vossos filhos, aos filhos dos apóstolos, aos que estão longe de Jerusalém, mas não fica por ali. Se ficasse ali, diz assim: vocês africanos não têm direito, vocês vieram de Cão. Mas eu surjo para dizer: é mentira do diabo, porque a promessa diz respeito a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse tantos quantos é indefinido. É um número que não tem definição. É a tantos quantos milhões e milhões. Eu estou nesses milhões de salvo remido, purificado no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu fui abrangido no Pentecoste. Minha irmã, você ainda vai a tempo de ser feliz. Meu irmão, você ainda vai a tempo de ser feliz. Eu estou a dizer, você ainda vai a tempo de ser feliz. Deixa de chorar à toa. Deixa de lamentar à toa. Jesus te ama. Oh, aleluia. Tem gente que está a chorar para a lagartixa, quando Deus tem presunto para lhe dar. Deixa de chorar à toa. Talvez eu estou a falar para alguém. Receba a palavra. Receba isso para você. Receba a renovada esperança. Número 3, o Pentecoste é a carta de orientação para o crente navegar em segurança. Oh, aleluia. Sem Pentecoste, você precisa andar à sorte. Mas com o Pentecoste, o Espírito Santo te avisa. Te avisa. Eu disse te avisa. Ó crente, quando você sentir no teu coração uma convicção que te diz assim: não vai aí nessa hora. Ouve. É a voz do Espírito. Quando você ouvir uma voz, mesmo que for uma viagem internacional, se o Espírito está a dizer assim, não vá. Você ora e arranja uma desculpa, adia a viagem, porque você não sabe o que Deus quer te ensinar. Vocês ouviram de um pastor que morreu no Brasil. Ele teve um sonho que ele morreu e foi até ao inferno e começou a pregar no inferno. Quando ele acordou, ele teve a clara visão, a clara compreensão de que Deus estava lhe comissionar para pregar o Evangelho, porque Jesus breve voltaria. E ele começou a pregar e dava testemunho da sua morte e ida ao inferno. Só que ele tem uma viagem missionária para um outro estado, isso aconteceu no Brasil, e ele vai a correr, pega a passagem, ele ia pegar uma grande conferência. Quando ele chega ao aeroporto, o avião havia saído 1 hora antes. Não sei porquê, houve uma troca na passagem. A passagem estava 1 hora e o voo saiu 1 hora antes. E ele fez o maior banzé com a companhia aérea. Tem que me pôr no voo, eu tenho que pregar, tem que me pôr no voo, eu tenho que pregar, tenho que pregar. Então a companhia conseguiu lhe encaixar num voo. E o voo nem saiu do aeroporto. Nem saiu do aeroporto. Morreram todos cremados, inclusive esse pastor. Sabe por que ele morreu? Apesar de ser pastor, não ouviu a voz do
Espírito. Tem gente que fica furioso, xinga todo mundo, porque foi embora, não me esperou. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Um pentecostal tem sensibilidade. Um pentecostal não anda segundo a sua vontade, mas anda segundo a vontade de Deus. Quantas vezes Deus quer te livrar e você está mesmo só a se empurrar, a se empurrar. Quando sofrer, vai, Deus, onde é que está? Deus sofri com isso. Eu te falei, você... Você não ouviu, eu te falei. Glória a Deus. Parece o homem que discutiu com Deus porque o filho dele morreu. Eu disse, não vou mais à igreja. Eu não vou, não prego mais esse evangelho. Como é que Deus pode... Meu primogênito... Não vou mais, não vou mais, não vou mais. Não vou mais, não vou mais. Aí, ele resolve tirar um tempo de oração e consagração para perguntar a Deus, eu não entendo. Aí, quando lhe dá um soninho, Deus se apresenta em sonho. E ele diz assim para Deus, Deus, eu não entendo. Onde é que o Senhor estava quando meu filho morreu? Por que não fizeste nada? E ele ouviu a resposta assim, no mesmo lugar em que eu estava quando o meu morreu. No mesmo lugar em que eu estava quando mataram o meu filho Jesus, eu estava no mesmo lugar. E você me pergunta onde é que eu estava quando o teu morreu. O teu dói mais do que o meu? O crente pentecostal, ele é marcado por uma diferença. É que ele tem uma clara compreensão das coisas de Deus. Ele tem discernimento. Porque o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo traz consigo dons espirituais. E um dos dons espirituais é discernimento de espíritos. Oh, aleluia. Sim, no Pentecostes você tem orientação para a vida. Assim, o Pentecoste ensina, o Pentecoste aconselha, o Pentecoste exerce para nós cristãos um movimento de um mecanismo de defesa, um mecanismo de controle. Nossa vida, a tua vida, a minha vida é controlada pelo Espírito Santo. Sim, queridas e queridos irmãos, o Pentecoste preenche vazio. Número 4, o Pentecoste preenche vazio. Eu estou a falar sobre que tema? Coisas do Pentecoste. Então, o Pentecoste faz o quê? Preenche vazio. Sem Pentecoste tudo era vazio. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Quando o Espírito de Deus começou a agir, então o que é vazio começou a tomar forma. O crente que não é batizado no Espírito Santo tem que orar para receber o batismo no Espírito Santo, porque senão ele fica sem forma. O Espírito Santo dá forma. Oh, meu Deus do céu. Esse pastor também está nos ofendendo. Afinal, nós que não somos batizados no Espírito Santo, não estamos sem forma. Não entenda mal, eu estou falando linguagem espiritual. Ok? O Pentecostes preenche o vazio. O mundo era vazio sem a ação do Pentecostes, a ação do Espírito. Por isso que João, o apóstolo, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas quando ele começou a agir, o poder da palavra movido pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Oh, amém. O Pentecostes é como um carro que quer andar e não pode andar sem combustível. O Pentecostes é o combustível para o crente seguir caminho, seguir viagem. Amém, né? Oh, por fim, o Pentecostes faz 3 coisas. O Pentecostes faz 3 coisas na vida do crente. Primeira coisa que o Pentecostes faz: o Pentecostes traz oratória para quem não tem.
O homem que não sabia falar, ele fez um discurso vernáculo. E todos os catedráticos. O Pentecoste traz oratória. O Pentecoste traz consigo o poder da oratória. A capacidade de se expressar, de se expor. A arte de saber falar em público. O Pentecoste traz mais o que, pastor? O Pentecoste traz o poder da eloquência. Isso faz com que as palavras fluam uma atrás da outra. E vocês vão perguntar: mas você levou quanto tempo a preparar essa pregação? Nada. Preparou quanto tempo essa mensagem? Não, acabei. Assim que me falaste que ia pregar, eu vim para pregar. E onde é que sai tanta eloquência? É que o Pentecoste traz consigo o poder da eloquência. Tem mais, pastor? Tem, para terminar. O Pentecoste traz consigo o poder da retórica. Aleluia. O que é isso, a retórica? A capacidade ou a ciência de saber expor as palavras precisas, concisas e convincentes de forma clara. Teu Deus é maravilhoso. Não é por acaso que Ele te trouxe aqui para ser pentecostal. Ele te trouxe aqui para ser pentecostal, para você ser uma bênção. E agora eu vou terminar. O Pentecoste é a carta de garantia. Pronto. Tudo que você quiser, receberás, se pedires em nome de Jesus. É a carta de garantia. Jesus te garante que aquilo que ainda não recebeste, você vai receber. Pelo poder do Espírito Santo. Fique em pé e comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus. Diga: Deus, 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 eu quero, Senhor. Eu quero essa garantia do Pentecoste na minha vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero o poder do Pentecoste na minha vida. Eu quero a experiência pentecostal na minha vida. Onde é que você está? Começa a clamar: eu quero o Pentecoste na minha vida. Eu quero o Pentecoste na minha vida. Eu quero Pentecoste. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Eu quero esse poder. Ramanakanda Rabasheka Ramanaya. Oh, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Confirma, Senhor, a tua palavra. Confirma. Meu Deus, enche com teu Espírito. Enche com teu Espírito. Enche. Sopra sobre esta casa. Sopra. Aleluia. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Comparado ao que ganhei, não sou
servo, teu amigo me tornei. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus agora. Fale com Ele. Fale com teu Deus agora. Fale com Ele agora. Diga: eu quero a promessa do Pai. Eu quero a promessa do Pai. Eu quero a promessa do Pai em minha vida. Eu quero a promessa do Pai em minha vida. Fala comigo, fala comigo. Fala comigo, fala comigo. Fala comigo. Recalabasuri Candarabanaya, Oremache Candarabanaya, Erecandarai, Suridi Candarabanaya. Meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Oh, confirma, papá, a tua palavra, enchendo e batizando com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E adore a Ele com uma salva de palmas. Adore a Ele com uma salva de palmas. Tenham a bondade de tomar assento por mais alguns minutos. E Deus abençoe a todos.